O título da minha mensagem hoje é De repente, tudo pode acontecer. De repente, tudo pode acontecer. Sabe, eu cresci numa casa onde a minha família amava dar sustos. Alguém cresceu em casa assim, semelhante? Ok? Alguém tem um parente que ama dar sustos? Você é o parente que ama dar sustos? Ok? Se diverte com isso. Sabe, eu tenho um tio que ele ama dar sustos, desde sempre. Ele já é bem idoso, mas desde sempre ele ama dar sustos. Para vocês terem uma ideia, nós ficávamos brincando e as pessoas no escritório onde trabalhavam ficavam brincando e contando umas para as outras as histórias que tinham tido com essa pessoa, de sustos que haviam levado dele, porque havia momentos em que ele chegou a ficar esperando embaixo de uma escada mais de 1 hora só para dar um susto numa pessoa. Vocês acreditam nisso? Um senhor de 70 e todos anos de idade, esperando atrás de uma escada, só para dar um belo de um susto. E os sustos dele sempre eram épicos, eram os melhores sustos. Quando você ouvia pelos corredores, pelo escritório onde trabalhava, alguém gritando, você sabia que ele tinha aprontado. A verdade, a sensação que eu tinha é que ele só vinha para o escritório para dar susto nas pessoas. Ele se escondia embaixo da mesa para dar um susto. Ele se escondia atrás de um armário. Ele ficava na cozinha, às vezes, horas esperando alguém só para dar susto. Mas sabe, eu estava lembrando a respeito disso e eu cheguei à conclusão que para um bom susto funcionar, você precisa do elemento surpresa. Sim ou não? Sem o elemento surpresa, um susto não é mais um susto. A não ser que você seja uma pessoa muito assustada, assustadiça, como a minha esposa, que você pode assustar ela agora, na frente dela, olhando para ela, e aí ela morre de raiva de você, e você dá outro susto, ela vai se assustar de novo, e na terceira vez ela vai se assustar de novo, e na quinta vez, adivinha? Ela vai se assustar de novo. Ok. Mas, sabe, sem o elemento surpresa, sem o de repente, nada acontece num susto. Não funciona. Todo mundo sabe que para um bom susto, o de repente é essencial. E a história que eu quero contar aqui hoje é sobre um de repente. Eu amo essa expressão de repente, algo que acontece sem que nós estejamos esperando. Sabe, a história que nós vamos falar é de 2 homens que nessa altura já eram amigos, já eram, como é que eu posso dizer, colegas de trabalho, e o nome deles era Paulo e Silas. Paulo e Silas eram 2 pessoas que investiam o seu tempo e gastavam as suas energias anunciando a verdade sobre Jesus, levando o amor para as pessoas, e eles viajavam de cidade em cidade com os próprios recursos, anunciando o amor que transformaria e que estava transformando o mundo todo. Sabe, por onde Paulo e Silas iam, eles curavam pessoas que estavam enfermas de doenças incuráveis. Por onde eles iam, eles expulsavam do corpo dessas pessoas espíritos maus que faziam com que essas pessoas sofressem e sofressem muito. Paulo e Silas libertavam pessoas. Paulo e Silas eram 2 malucos, porque eles entravam onde ninguém queria entrar. Eles iam dentro de prisões, eles falavam para políticos, eles falavam dentro dos palácios, eles falavam para prisioneiros, para qualquer tipo de pessoa. Eles anunciavam a verdade de Jesus e a vida das pessoas eram transformadas como da água para o vinho. Mas sabe, o que está acontecendo nessa história que nós vamos ler aqui agora? É que Paulo e Silas chegam em uma cidade, e nessa cidade havia uma menina, e essa menina era conhecida por adivinhar coisas da vida das pessoas. O texto bíblico que nós vamos ler diz que essa menina, na verdade, ela estava possessa por um espírito mau que a fazia sofrer, e esse espírito mau adivinhava coisas por ela. E essa menina não era apenas uma menina sozinha, que adivinhava coisas e enganava as pessoas. Na verdade, essa menina não estava só. Haviam homens maus que escravizavam essa menina, e por causa do seu talento, por causa da sua prisão, por causa daquele espírito mau que aprisionava essa menina, eles ganhavam dinheiro em cima dessa menina. Essa menina, na verdade, era uma escrava. Sabe, Paulo e Silas chegam nessa cidade e essa menina começa literalmente, o espírito mau começa a importunar e incomodar Paulo e Silas, até o momento que Paulo diz: chega, não quer saber, eu não aguento mais.
chega disso, para de incomodar. E ele se vira para a menina e ele repreende e expulsa o espírito mau de adivinhação que estava naquela menina. O que a história nos conta é que esse espírito sai imediatamente da menina, a menina fica liberta completamente para uma vida nova, ganha uma nova chance. Mas, como vocês devem imaginar, aqueles homens maus que ganhavam dinheiro e lucro em cima daquela menina ficam indignados porque não iriam mais ter lucros. Não adiantava mais ela ser escravo deles, porque não tinha nenhum benefício que ela poderia dar para eles. Então, eles indignados pegam Paulo e Silas e levam diante das autoridades romanas. E começam a contar mentiras a respeito de Paulo e Silas, dizer coisas que eles estão importunando, que eles estão atrapalhando o ritmo da cidade, que eles estão incomodando as pessoas. E aí, nós chegamos nesse texto que eu quero ler com vocês. Esse texto está no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 23, e diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Depois de baterem muito neles, ou seja, as autoridades que pegaram Paulo e Silas, depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receberem essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam todos os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou quando viu os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então ele puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Uau, que texto impressionante! Sabe, uma das verdades mais lindas da vida com Jesus é que de repente tudo pode mudar. De repente tudo pode mudar. Essa é uma das coisas mais lindas da fé. Sabe, uma circunstância que era de destruição para alguém, de repente pode ser uma situação da maior vitória daquela pessoa. Porque a vida com Deus nos leva a viver momentos em que, de repente, tudo pode mudar. Paulo e Silas agora estavam presos, mas de repente Deus muda a situação deles. Sabe, olha, Paulo e Silas estavam numa situação que com certeza não queriam. Paulo e Silas não tinham feito absolutamente nada de errado. Estavam cumprindo com a missão de Jesus. Estavam cumprindo com o chamado de Jesus. Estavam libertando pessoas. Haviam acabado de libertar uma menina da escravidão de homens que ganhavam dinheiro às suas custas. Não apenas às suas custas, mas à custa da sua destruição. Um espírito maligno que a destruía dia após dia. Agora Paulo e Silas libertam essa menina. E por causa de algo bom que elas fizeram, eles foram para o lugar que não queriam. Então, estava essa menina, uma escrava, homens gananciosos, explorando ela, obtendo lucros, explorando a sua miséria, se beneficiando daquilo que causava dor e destruição para aquela menina. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que você faria? Enquanto eu estava preparando essa mensagem, como homem, como marido e como pai, e eu sei que os homens daqui, enquanto eu falava e contava a história dessa menina também, começaram a pensar coisas. O que você faria, homem, ou mulher também, mas o que você faria, vendo uma menina sendo escravizada por outros homens, que aproveitavam a sua desgraça, a sua destruição,
para se beneficiarem, para ganharem dinheiro, o que você faria? Sabe, eu não sei como foi a sua criação, como você chegou até aqui. Cada um de nós temos backgrounds diferentes, temos panos de fundo de vida diferentes. Mas sabe, eu fui criado por um pai que de maneira nenhuma permitiria que isso acontecesse. Eu fui criado por um homem, por um pai que de maneira nenhuma permitiria que uma injustiça dessa acontecesse. De fato, enquanto eu era criança, eu lembro de vários momentos bastante tensos. O meu pai, para quem conhece ele, para quem ainda não conhece, eu vou dando spoiler, é uma das pessoas mais tranquilas que eu conheço na minha vida. Você tirar esse homem do sério, meu amigo, se você conseguir essa façanha, você estava merecendo. Mas eu lembro de algumas situações onde injustiças foram cometidas, e esse homem tão calmo, tão tranquilo, não ficou mais tão calmo e tão tranquilo assim. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, e nós estávamos jogando bola em um parque, um gramado muito grande, e à volta desse parque, que era literalmente uma quadra inteira, haviam residências, e estava uma das casas dos nossos amigos, e nós estávamos nesse parque com uns amigos. Então esses amigos também estavam com seus pais. E eu lembro que enquanto nós estávamos ali conversando, brincando, correndo, eu tinha 10 anos de idade, o meu outro irmão tinha 8 anos de idade, o Caio ainda não existia, acho que não existia, não existia com essa idade. E eu lembro que nós ouvimos gritos de uma das casas que estava perto daquela quadra de onde nós jogávamos, e eram gritos de mulher. Então o meu pai e o amigo da família, eles se levantaram e foram ver o que aconteceu. Era um vizinho da casa e o marido estava batendo na sua esposa. Eu lembro como se fosse hoje. Imagina uma criança de 10 anos de idade, nunca tinha visto nada parecido acontecer. Mas eu lembro que quando eu olhei para o lado, o meu pai não estava mais do meu lado, nem esse outro amigo que também era pastor. Esses pastores. Quando nós menos esperamos, eles já estavam dentro da casa dos vizinhos, arrancaram o vizinho para fora e o seguraram gentilmente, carinhosamente, até que a polícia chegasse. Porque uma injustiça dessa não pode ser cometida. Paulo e Silas estavam diante disso. Ninguém mais vai explorar essa menina. Não dá mais para acontecer isso. Essa menina está sendo explorada, injustiçada, está sendo vendida, uma criança maltratada. Sabe, eu não fico parado. Quem sabe a maioria de nós não ficaríamos parados. Eles estavam fazendo algo de bom, mas eles foram injustamente jogados na prisão. Deixa eu te falar uma coisa. Coisas assim podem acontecer para pessoas que fazem o bem. Coisas injustas podem acontecer para pessoas que estão envolvidas na missão de Cristo. Coisas injustas podem acontecer para pessoas que estão envolvidas em levar o amor de Deus a outras pessoas. Sabe, uma das maiores mentiras que às vezes nós caímos e que algumas pessoas infelizmente contam, não está na Bíblia, é que por nós sermos filhos e filhas de Deus, por nós crermos em Jesus e levarmos a nossa vida toda diante dele, então nada vai nos acontecer de ruim, nada de mal vai nos acontecer, nada de injusto vai nos acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, aqui estão Paulo e Silas libertando pessoas e sendo presos por libertar pessoas. Tem algo mais injusto que isso? Coisas assim acontecem com pessoas que fazem a vontade de Deus, porque nós fazemos a vontade de Deus em um mundo que não quer a vontade de Deus. Então, se isso está acontecendo com você agora, e você está te sentindo assim, injustiçado agora, bem-vindo ou bem-vinda ao clube. Bem-vinda. Mas sabe, hoje eu não quero falar sobre injustiças. Hoje eu quero falar sobre uma das armas mais poderosas que todo seguidor de Jesus precisa saber usar com perícia, com maestria, para que de repente tudo possa mudar na sua vida. Eu não sei se você deseja, mas esse é o meu desejo, é conhecer qual é a arma poderosa que Deus nos deu nas mãos, para que de repente algo possa acontecer nas nossas vidas, para que de repente todas as coisas possam mudar. Gui, para que de repente aquilo que eu vivo hoje mude para alguma coisa que eu quero viver amanhã.
Quantos estão nisso? Quantos querem isso? Sabe, a arma, ao ser bem utilizada, essa arma pode transformar dias difíceis em dias de bênçãos. Pode transformar os desafios em conquistas, pode transformar prisões em missão. A arma que Paulo e Silas usaram, e tantos outros heróis da fé usaram, e essa arma foi capaz de libertá-los das correntes e das prisões. A arma que causou um de repente se chama louvor, se chama adoração. Sabe, Deus não depende de uma circunstância favorável para te favorecer. Deus usa o nosso louvor para de repente mudar todas as coisas. Eu amo o que o salmista diz no Salmo 150, versículo 6, quando ele diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O salmista no Salmo 22, versículo 3, diz que: porém Deus, Tu és santo, o que habita entre os louvores do Teu povo. Sabe, eu amo que Paulo e Silas eram esses homens cheios de fé, cheios de visão, e eles não mudaram a fé deles por causa das circunstâncias que eles estavam vivendo. Eu e você estamos vivendo dias em que nós precisamos cada vez mais estar firmes na nossa fé diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque o mundo diz que se você não for próspero, então você não está perto de Deus. O mundo diz que se você não for altamente abençoado em absolutamente todos os segundos e tudo der certo na sua vida, então você não tem Deus na sua vida. O mundo diz que se as coisas não acontecerem da melhor e mais perfeita maneira, então Deus não está com você. Mas aqui estão Paulo e Silas, prisioneiros, injustamente, e eles não permitiram que as circunstâncias os dobrassem por dentro. Eles não permitiram que as circunstâncias dobrassem aquilo que eles tinham de mais valioso. Por isso eu quero ver com você, em 3 pontos rapidamente, aquilo que Paulo e Silas viveram, e que isso sirva de modelo e de exemplo para a minha vida e para a sua vida. Estão prontos? Em primeiro lugar, Paulo e Silas, o louvor deles não se dobrou diante das circunstâncias. Olha o que o texto que nós lemos diz: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Gente, você imagina essa cena acontecendo? Lembre-se que Paulo e Silas não estavam apenas presos, mas eles haviam acabado de tomar, quem sabe, a maior surra da sua história, em praça pública, com as costas e com as roupas rasgadas, porque o texto que nós lemos diz que rasgaram as roupas deles, surraram eles estavam machucados, doloridos, com roupas rasgadas. Eu não sei se todas as roupas, lembre-se que a roupa não era calça ou bermuda ou camiseta, eram túnicas, e se rasgaram, provavelmente eles estavam só com as roupas de baixo, envergonhados, algemados, com algemas que eles nunca esperavam viver. Eu não sei se você gostaria de viver isso, mas imagina essa cena. Você acaba de libertar alguém, você acaba de fazer algo bom para alguém, e de repente você se vê sem roupa, surrado, e eu vou me algemar. A chave está aí? Tudo bem, só quero saber se a chave está aí. Pronto. E você de repente está completamente algemado. Você não espera por aquilo. Você está surrado, você foi machucado, você está envergonhado, você está amarrado com correntes nas mãos, com correntes nos pés. Mas sabe de uma coisa? Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e começam a louvar o Senhor. Imagina se você fosse um dos outros presos, ouvindo isso acontecer. Tipo, o quê? O que é isso aqui que está acontecendo? Eu estou ouvindo direito? Esses camaradas que chegaram aqui sangrando, sem roupas, eles estão cantando e adorando a Deus, algemados e acorrentados. Como assim? Como isso é possível?
Eu fico imaginando que tipo de música Paulo e Silas cantavam. Será que era uma música lenta? Será que era uma música mais... Acho que não. Será que eram corinhos de fogo? Será que era o bom e velho worship? O que será que Paulo e Silas cantavam? A verdade é que nós não sabemos que música eles cantavam. Mas imagine essa cena. 2 homens fazendo o bem, envolvidos na missão de Cristo na terra, libertando pessoas. Agora eles estão feridos, machucados e acorrentados, presos pela sua fé, presos pela sua paixão, e agora começam a cantar louvores a Deus. Paulo, para com isso, você está doido aí? Ei, Silas, diz para Paulo calar a boca, o carcereiro vai vir, vai surrar vocês de novo. Para com isso. E eles continuavam cantando e adorando a Deus. Ei, vocês não estão todos doloridos? Para com isso. Chega. Mas eles não permitiam que as circunstâncias que eles estavam dobrassem o louvor deles a Deus, porque eles entendiam que uma vida que o de repente de Deus acontece, precisa ser uma vida que adora a Deus quando tudo vai bem e adora a Deus quando tudo vai mal, porque o nosso louvor não depende das nossas circunstâncias, nem das nossas prisões, nem das nossas cadeias ou fraquezas. O nosso louvor é para o nosso Deus, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Eu fico imaginando Paulo e Silas, enquanto as pessoas diziam para de cantar, chega disso. Eu fico imaginando eles, quem sabe, repreendendo as pessoas, enquanto um estava cantando, o outro dizia, sabe de uma coisa, nós vamos continuar a cantar, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, e que em breve Ele vai se levantar, e quando depois dessa terra eu não mais estiver, eu vou ver face a face o meu Deus, com os meus próprios olhos. Ah, como minha alma anseia pela presença de Deus. Sabe, você pode se perguntar, Will, como isso é possível? Como é possível eu não permitir que as minhas circunstâncias façam com que o meu louvor a Deus se dobre? Porque é natural que nós estejamos mais predispostos a adorar a Deus quando tudo vai bem, quando as coisas estão indo bem na nossa vida, porque o nosso coração se enche de alegria pelas coisas naturais que estão acontecendo. Então nós podemos vir a um domingo como esse, ou qualquer outra reunião, ou dentro da nossa casa, e nós estamos com um sorriso de orelha a orelha, gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, gratos a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nós, na nossa família. É natural. Mas e quando as coisas não estão indo como nós desejávamos? Será que nós estamos usando essa arma, que é o louvor, para que o de repente aconteça na nossa vida? Ou nós apenas estamos murmurando, reclamando? Será que nós somos pessoas que, quando olhamos para Deus, para as coisas que Ele tem nos dado, nós agradecemos a Ele, mas para as coisas que ainda não chegaram, nós dizemos, Deus, por que você está sendo assim comigo? Tão mal? Por que você não dá aquilo que eu preciso? Sabe, esse é o ponto mais importante para nós vivermos o de repente de Deus em nós. Qual, Will? Quando o meu louvor não se dobra diante do meu medo, quando o meu louvor não se dobra diante da minha prisão, quando o meu louvor não se rende diante das minhas dúvidas, quando o meu louvor não se dobra diante da minha conta bancária, quando o meu louvor não se rende diante da minha doença, quando o meu louvor está ali, não por causa da minha circunstância, mas mesmo apesar dela. Quando nós aprendemos a viver uma vida de louvor a Deus, em todas as circunstâncias, nós podemos ativar o de repente de Deus, o improvável, o impossível. Como isso é possível, Paulo? Como você consegue, Silas? Porque o louvor deles não era sobre eles, mas era sobre Ele. Sabe, as minhas circunstâncias, elas podem mudar. Me ajuda? Carcereiro, e agora? Agora ficou. Já era, obrigado, muito obrigado. Uma salva de palmas para a nossa equipe. Obrigado. Sabe, as nossas circunstâncias, elas podem mudar.
Eu posso viver dias em que a prisão são as minhas circunstâncias. Em outros momentos eu posso viver dias que eu sempre sonhei viver. E essas coisas mudam o tempo todo. Se nós basearmos a nossa adoração a Deus nas nossas circunstâncias, a nossa adoração, o nosso louvor sempre vai mudar. Agora, sabe de uma coisa? Sabe quem não muda? Ele não muda. Ele não altera. Ele não remodela. Ele é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Não diminui. Ele é sempre fiel. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer isso hoje, nessa noite. O seu louvor só é louvor verdadeiro quando for sobre Ele. Se for sobre você, não é louvor nenhum. Ai, Will, mas eu queria ouvir uma palavra que confortasse meu coração. Que conforte seu coração. Quando o meu louvor é sobre Ele, não sobre as minhas circunstâncias, esse é um louvor verdadeiro. Mas quando ele está baseado no meu momento de vida, deixa eu te falar uma coisa, não é louvor nenhum. E o de repente não pode acontecer. O de repente perde a surpresa. Quando nós aprendemos a louvar, não por causa das nossas circunstâncias, mas apesar delas, quando nós louvarmos quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal, quando nós louvarmos quando tivermos o dinheiro que precisamos na conta, ou quando a conta estiver esvaziada, quando nós louvarmos com as coisas saindo bem, ou quando as coisas não vão à nossa maneira, o de repente de Deus pode ser ativado na nossa vida. Quando o meu louvor e a minha adoração não se dobram às minhas circunstâncias, esse louvor desencadeia o de repente dos céus sobre mim e sobre você. E esse de repente é capaz de mudar toda a nossa situação. Ah, Will, mas a única coisa que eu não queria estar vivendo é o que eu estou vivendo hoje. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa de um de repente. Você precisa de alguma coisa que dê um susto na sua situação. Você precisa de alguma coisa que rompa coisas que você não consegue romper, que quebre cadeias e algemas que você não consegue quebrar. E isso somente o de repente de Deus. Mas o de repente de Deus está disponível para aqueles que o louvam na circunstância A, B, C, D, Z. Não importa o que aconteça, o nosso louvor não pode se dobrar às nossas circunstâncias. O salmo que nós lemos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Em segundo lugar, nós vemos que o louvor de Paulo e Silas fez Deus se manifestar. Você já pensou você poder fazer alguma coisa que Deus vem e se manifesta na tua situação? Talvez você se perguntava até hoje se isso é possível. É possível acontecer. Eu posso fazer algo para que Deus se manifeste, porque eu sei que Deus está em mim, Deus está comigo o tempo todo, não importa a situação, não importa a circunstância, mas é possível que Deus se manifeste quando eu preciso. É possível, através do meu louvor e através da minha adoração. O louvor de Paulo e Silas agitou Deus e fez com que Deus se manifestasse. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Sabe, Paulo e Silas não tinham poderes especiais. Não havia nada na sua natureza que pudesse fazer com que aquilo acontecesse. Mas sabe, o louvor deles fez com que Deus estivesse presente. Vocês lembram do salmo que nós lemos? Que diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você percebeu isso? Sabe, essa não é uma frase qualquer. Essa é a declaração que nos permite crer que onde houver louvor verdadeiro, ali o Senhor está e se manifesta. Eu amo o que Mateus capítulo 18, versículo 20 diz. Quando Jesus está dizendo, ele diz: olha, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Sabe, o nosso momento de louvor e adoração no culto acontece todos os domingos, mais ou menos 40 minutos. Não, eu tenho certeza que não, porque a gente entra aqui às 7 e a gente sai aqui às 8h30, às 8h40, então é 1h30, 1h40. Não! A palavra culto significa render algo e oferecer algo a Deus, cultuar a Deus.
E deixa eu te falar uma coisa, de toda a nossa reunião, que muitas vezes nós conhecemos e chamamos de culto, qual é o momento que nós estamos cultuando a Deus? É no momento que nós estamos adorando a Ele, no momento do louvor e da adoração, no momento em que nós adoramos a Ele, entregamos a Ele ofertas e dízimos voluntários. Ah, mas e o momento da palavra? O momento da palavra não é mais culto. O momento da palavra é onde Deus entrega para nós. O momento do culto é onde nós entregamos a Deus, e o momento da palavra é onde Deus entrega a nós. É por isso que nós temos pessoas aqui em cima dessa plataforma nos ajudando e nos impulsionando em adoração. Sabe, essas pessoas não estão aqui fazendo uma cena linda e levantando os braços e pulando animadas para que as fotos fiquem bonitas, para que os vídeos fiquem cool, para que os vídeos chamem a atenção de pessoas. Não, essas pessoas estão aqui jejuando, intercedendo, ensaiando durante a semana, porque elas chegaram no lugar de adoração durante a semana, e elas estão aqui para levar a igreja no lugar que elas já estiveram durante a semana. Elas estão aqui para nos ajudar e para nos ensinar a adoração e o louvor verdadeiro, para que de repente um som do céu venha sobre a nossa vida. Sabe, o nosso louvor traz a manifestação do divino onde nós estamos, e o divino, onde o divino está, de repente tudo pode acontecer. De repente cadeias podem ser quebradas, de repente doenças podem ser curadas, de repente matrimônios podem se reconstruir, de repente famílias podem se reconectar, de repente coisas que estão mortas podem viver, de repente sonhos abandonados podem criar vida. De repente, aonde o divino está, tudo pode acontecer. De repente a liberdade de Cristo aparece. De repente eu posso ser livre, de repente eu ganho uma nova chance, de repente eu posso ser curado. O nosso louvor faz Deus se manifestar. É por isso que os líderes da adoração aqui em cima nos ajudam no momento mais importante do nosso culto a Deus. É por isso que nos ajudam a criar a atmosfera e nos ajudam a chegar à presença de Deus com um louvor e com adoração, onde eu posso levantar as minhas mãos, aonde eu posso adorar livremente a Deus. Sabe, o momento do louvor e da adoração é onde eu entrego ao Senhor. No momento da palavra, Ele entrega a mim. Então deixa eu te falar uma coisa, não sejamos, e nós não somos, mas não sejamos nunca mesquinhos com Deus. Se nós queremos o melhor dEle para nós, vamos entregar o melhor de nós para Ele. Não sejamos mesquinhos com a nossa adoração. Sabe, eu sei que é natural que quando nós estamos conhecendo a vida com Deus, nós não nos sintamos com tanta liberdade de expressão, com tanta liberdade no nosso corpo, nos nossos braços, na nossa voz. Quem sabe alguns de nós podem sentir vergonha, porque, puxa vida, será que o Abner vai escutar o que eu estou cantando? Não vai escutar porque ele está de fone, então fica tranquilo. Será que a pessoa que está do meu lado, o que ela vai pensar de mim? Deixa eu te falar uma coisa, essa pessoa que está do seu lado não vai te levar para viver a eternidade com o Pai Celestial. Sabe o que vai te levar? O de repente de Deus na sua vida. E quando nós louvamos a Ele, o de repente pode acontecer. Não sejamos mesquinhos com Deus. Terceiro e último lugar, para nós finalizarmos essa mensagem, nós vemos que Paulo e Silas viviam de modo que o louvor deles transformava também outras pessoas. O louvor de Paulo e Silas não era apenas para proveito próprio. O fato de Paulo e Silas estarem louvando na cadeia, eu tenho certeza que não era apenas para eles, e o resultado não foi apenas para eles. O texto que nós lemos diz que quando tudo aconteceu e o carcereiro acordou assustado, ele viu que os portões das cadeias estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então obviamente ele puxa a sua própria espada. Quando ele vai se matar, Paulo diz: não faz isso, nós estamos aqui, nós não precisávamos sair correndo, porque nós temos o dono do de repente. Tanto faz aonde nós estivermos, não faz isso, está todo mundo aqui. Sabe, imediatamente a resposta desse carcereiro é: senhores, por favor, me digam como que eu faço para receber a salvação.
Como que eu faço para ter isso na minha vida? Como que eu faço para que o de repente também aconteça em mim? E sabe, Paulo e Silas começam a pregar a mesma coisa que eles estavam pregando quando foram aprisionados. Começam a fazer a mesma coisa que estavam fazendo antes de tudo acontecer, a mesma coisa que estavam fazendo antes das cadeias, a mesma coisa que faziam enquanto libertavam as pessoas. Paulo e Silas diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Sabe, eles anunciaram a palavra de Deus a toda a família do carcereiro, e toda a família creu no Senhor Jesus e recebeu salvação. Sabe, o louvor de Paulo e Silas transformou a vida do carcereiro e de toda a sua família. Quantos de nós, quem sabe, sonhamos com isso? Com o que, Will? Com que a nossa vida, o nosso exemplo, mude pessoas ao nosso redor. Quantos de nós sonhamos com um dia pessoas olharem para a nossa vida e dizerem: Gui, como que você vive essa vida? Eu preciso, o que você tem? Assim como o carcereiro diz: o que tem em você, por favor? Quantos de nós sonhamos com que o nosso exemplo de vida leve pessoas mais perto de Jesus, leve pessoas para fora da escravidão, leve pessoas a viver o melhor da vida? Ei, quantos de nós sonhamos em ter uma vida relevante? Quantos de nós buscamos em palestras, quantos de nós buscamos em pregações, quantos de nós buscamos na Bíblia em termos uma vida que vale a pena ser vivida, que faz sentido? Sabe, nós sonhamos com a transformação da nossa família, com a transformação dos nossos amigos, mas sabe de uma coisa? O louvor só vai mudar as pessoas ao nosso redor quando primeiro nós permitirmos que ele mude a nós por dentro. O louvor tem poder de nos transformar. Quando nós mergulhamos sem querer saber o que os outros estão pensando, sem querer saber qual é a opinião dos outros sobre nós, sem querer saber o que os reels, com os reactions sobre a nossa vida estão dizendo, sem querer saber o que o pai, a mãe, o filho, a filha vão pensar sobre a minha decisão. Quando nós mergulhamos e nos entregamos a uma adoração íntima e perfeita com o Pai, de repente essa transformação serve para transformar outros ao nosso redor. Por isso deixa eu te animar, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Não venha, se algum dia você veio, mas nunca mais venha à igreja para ficar olhando outros cantarem. Isso aqui não é um espetáculo, isso aqui não é um recital. Não estejamos aqui para observar músicos tocando, para saber se o Caio vai errar aquela nota. Deixa eu fazer isso que eu nunca fiz, fica horrível. Não venhamos para ver como as coisas estão acontecendo. Não venhamos para ver se a luz está bonita, se os vídeos vão ser legal. Não venhamos como espectadores, mas venhamos com o nosso coração cheio, porque Jesus um dia tirou as cadeias dos nossos pulsos, libertou os nossos pés, nos fez pular livres e correr cheios da presença de Deus. E sabe de uma coisa? Jesus, eu estou aqui para adorar o único que é digno do meu louvor e da minha adoração. As circunstâncias não vão me calar, as cadeias não vão me calar, a minha dificuldade não vai me calar, a minha vergonha não vai me calar, o meu medo não vai mais me calar. Sabe, Jesus está buscando pessoas que tenham ímpeto e coragem. Jesus não está buscando covardes, Jesus está buscando corajosos, cheios da presença dele. Jovens e adolescentes que colocam o pé, não literalmente, na porta da sala de aula, espiritualmente, gente, por favor, e digam: sabe de uma coisa? Eu sou sim cristão, eu sou sim filho e filha do Deus vivo. E sabe de uma coisa? Eu tenho aquilo que pode de repente mudar a tua vida. Sabe, Jesus está buscando empresários e empresárias que rompam um pé na porta espiritual e digam para o mundo onde estão: eu não vou me dobrar, o meu louvor não vai se dobrar às circunstâncias que eu estou vivendo. Ah, mas se você der esse jeitinho por trás, eu não vou dar jeitinho nenhum, porque um dia aquele que veio de repente na minha vida tirou-me da escravidão. Jesus está buscando pessoas que o adorem de verdade, de verdade. Não vem à igreja para receber de Deus. Como assim?
Não venha mais à igreja para receber de Deus. O que você está falando, cara? Você está doido? Não venha à igreja para receber de Deus. Venha à igreja para entregar a Deus. Venha à igreja para cultuar a Ele. Ah, mas o que a minha voz tem a ver? Deus vai querer a minha voz? Deus vai... Deus quer a nossa adoração. E a nossa adoração passa pela nossa voz, passa pela nossa expressão, passa pelo nosso coração entregue a Ele. De repente, tudo pode mudar. Deixa eu te falar uma coisa. De repente é o sinal daqueles que não permitem que o seu louvor dependa das suas circunstâncias. De repente é o sinal daqueles que entendem que Deus se manifesta no meio dos louvores do seu povo. De repente é o sinal daqueles que o seu louvor tem poder de transformar outros. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Você deseja que de repente Deus possa trazer libertação, de repente Deus possa trazer cura, de repente Deus possa trazer bênçãos para a tua vida? Se você deseja isso, seja do tipo de pessoa que louva a Deus quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Sabe, esse ano de 2025 será um ano que Deus nos levará essa igreja, levará essa cidade a encontrá-lo na adoração, a encontrá-lo nos louvores. Sabe, eu creio na palavra de Deus, e quando eu digo o que a palavra diz, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, eu não estou jogando conversa fora, eu creio nisso, essa igreja crê nisso, os líderes dessa casa creem nisso. Quantos creem nisso comigo? Quantos creem nisso comigo? Sabe, se Deus habita nos louvores do seu povo, eu preciso fazer de tudo para que Ele esteja habitando sempre no nosso meio, porque onde Ele habita, de repente, tudo pode acontecer. Quantos podem dizer amém a isso? Será que nós podemos ficar em pé? Eu quero orar sobre a tua vida, eu quero orar sobre a nossa vida. Eu quero orar sobre aquelas pessoas que desejam aprender a viver dessa maneira. Sabe, isso não é alguma coisa que simplesmente faz bum e está dentro de você. Isso é uma coisa que nós literalmente precisamos nos abrir para que Deus comece a nos ensinar pouco a pouco. As coisas e um louvor dentro de nós não vai nascer simplesmente assim, no estalar de dedos, mas vai nascer a partir de uma decisão nossa, de que o de repente divino aconteça em nós, e Deus vai nos transformando pouco a pouco, Deus vai nos mudando pouco a pouco, sabe? Mas eu quero orar por essas pessoas que em 2025 desejam que o eterno e que o divino se manifeste de repente nas suas vidas e através das suas vidas. Será que você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por você. Se você é essa pessoa que deseja tomar essa decisão hoje, uma decisão de dizer: Deus, em 2025 eu quero aprender a te louvar. Deus, em 2025 eu quero aprender a te louvar nas circunstâncias más e nas boas. Eu quero que o de repente divino venha sobre a minha vida. Se você é essa pessoa, coloca uma das tuas mãos sobre o teu peito. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nessa noite Tu vês todos esses corações entregues, servos e servas, filhos e filhas, prontos, Senhor Jesus, para ter um ano completamente diferente. Um ano, Senhor, onde de repente tudo pode acontecer, onde de repente a morte pode tornar vida, onde de repente aonde há escassez pode tornar abundância, onde de repente aonde houver falta agora tenha suprimento, Pai, onde de repente tudo possa acontecer. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e nós nos entregamos a Ti nessa noite. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o nosso louvor em 2025 possa romper os céus, que Tu possa entrar na nossa vida e que possamos ser como Paulo e Silas foram, um testemunho vivo da Tua presença, ainda que estivermos ou nos sentirmos algemados em algum momento, presos em algum momento, diferente do que aquilo que gostaríamos de estar vivendo, ainda assim que o nosso louvor rompa qualquer cadeia, para que de repente tudo possa acontecer, para que de repente os meus colegas de aula possam mudar a sua vida, para
para que de repente na minha faculdade eu possa ser visto como um menino, como um homem, como uma mulher de Deus, para que de repente no meu serviço todas as coisas mudem, para que de repente o meu relacionamento deslanche, para que de repente os meus sonhos nasçam. Pai, em nome de Jesus, olha a nossa vida agora, Pai, e entra na nossa vida, em nome de Jesus. A igreja diz...